Olá, eu me chamo Érica Moraes, sou advogada e assessora municipal e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre as políticas de habitação de interesse social. O Ministério das Cidades publicou nos últimos dias inúmeras portarias em relação ao retorno do programa Minha Casa Minha Vida, disciplinando as questões operacionais e os municípios precisam saber onde agir para que eles consigam aí aprovações em projetos de habitação de interesse social para os seus territórios, em favor dos seus territórios, dos seus beneficiários. Então, vamos adentrar nesse assunto que é bastante importante para todos os agentes municipais a partir de agora. As políticas de habitação e de interesse social no Brasil começaram ali por volta de 1946, como vocês podem ver na tela, um pequeno histórico dessas políticas, né? Então, adentrando nos últimos anos, nos últimos 30 anos, podemos aí relacionar a criação dos programas de promoradia a partir de ali de 1995 e 98, uns dos mais conhecidos que nós temos, né? Depois, em 1999 a 2012, a gente teve ali a criação do Programa de Arrendamento Residencial, um pouco mais à frente, a criação do Plano Nacional de Habitação e do Sistema Nacional de Habitação, em 2003. Em 2009, a gente tem a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Em 2021, a criação do programa Casa Verde e Amarela, com o consequente retorno aí do programa Minha Casa Minha Vida, agora em 2023, com as mudanças de governo. Então, temos aí um pequeno histórico das políticas de habitação de interesse social no Brasil. Vamos agora ao que realmente interessa. As últimas atualizações do programa Minha Casa Minha Vida, depois da publicação, depois da aprovação pelo Senado da medida provisória que traz, né, esse retorno do programa e as últimas portarias que foram lançadas. Novo Minha Casa Minha Vida. Vamos lá. Depois da última medida provisória que foi lançada aí pelo governo, já passou pela Câmara, já passou pelo Senado Federal, a medida provisória número 1162, agora de 2023, o Ministério das Cidades, que é o órgão responsável por executar as políticas públicas de habitação de interesse social, regulamentou, através de uma série de normas, todo o retorno do Minha Casa Minha Vida, todo o retorno do programa, tanto a parte operacional quanto a parte de sistemas, trazendo para nós, né, trazendo para os agentes municipais, trazendo para os municípios todas as informações necessárias acerca desse programa que é tão complexo. Desta vez, o Ministério das Cidades trouxe realmente um leque de normas que precisam aqui ser explanadas, e eu trouxe aqui no quadro, como vocês podem ver, um resumo do que saiu até agora. Espera-se que ainda saiam outras portarias em relação ao Minha Casa Minha Vida, ainda há expectativas de novas normas, mas vamos dar aqui vamos dizer assim, uma volta naquilo que foi publicado nos últimos dias, né? Começando aí pelas primeiras portarias publicadas pelo Ministério das Cidades, a 724, 725, 727 e 728, de 15 de junho de 2023, elas tratam exatamente do Minha Casa Minha Vida urbano, que vai ser subsidiado aí com recursos do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. As portarias tratam das condições gerais da linha de provisão para a construção de unidades habitacionais novas na área urbana. Então, especificando melhor essa classificação, nós estamos falando aí do Minha Casa Minha Vida urbano, financiado, provisionado com recursos do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial. São aquelas, vamos chamar, casinhas populares, quando em outrora era fornecida, era dada aos beneficiários de forma gratuita. O programa trouxe algumas modificações, né, algumas diferenças de como era feito anteriormente
para este novo modelo do Minha Casa Minha Vida. Então, nessa parte do Minha Casa Minha Vida urbano com recursos FAR, nós temos aí também nas portarias, especificamente nessa 275, quais são as especificações do projeto urbanístico. Na 727, a abertura do procedimento, enquadramento da meta de contratação e meta de contratação, e logo após, na última, as diretrizes de contratação das obras e operações com as entidades organizadoras. É importante a gente deixar claro o que cada portaria fala para que o próprio ente municipal possa se articular e vamos dizer, se orientar em relação a essas normas. São muitas normas, são muitos produtos que o Minha Casa Minha Vida trouxe aí, e aqui nós não estamos falando de todos eles, mas sim daqueles que realmente interessam para os entes municipais. O próximo conjunto de portarias é relacionado ao Minha Casa Minha Vida Rural, que é provisionado, subsidiado aí com recursos do Orçamento Geral da União. A gente trouxe aí, como vocês podem ver, a portaria 741, 742 e 743, de 20 de junho de 2023. Elas tratam, respectivamente, da construção das unidades novas e da melhoria habitacional do Minha Casa Minha Vida Rural. Então, nós aí estamos tratando aqui já dos beneficiários que moram na zona rural, que querem uma unidade habitacional ou uma reforma na zona rural, né, para que eles possam se manter no seu local de trabalho e executar ali a sua agricultura familiar de maneira mais digna. Logo em seguida, a gente tem aí os requisitos para a habilitação dessas entidades privadas neste enquadramento e depois as regras e os requisitos para o processo de seleção das propostas. Bom, um pouco mais à frente, a gente tem aí o Minha Casa Minha Vida Entidades, com recursos do FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Esse foi a última linha, vamos dizer assim, publicada pelo Ministério das Cidades através da Instrução Normativa 28, né, agora do dia 4 de julho de 2023, e as portarias 861 e 862, que dispõem acerca da regulamentação do programa para o Minha Casa Minha Vida Entidades, específico para essas entidades, essas organizações não governamentais e que tem ali um viés social, né, junto com a habitação de interesse social, que executam esse tipo de projeto habitacional. Então, nesse momento, passeamos por todas as portarias publicadas pelo Ministério das Cidades, para que a gente possa entender, porque geralmente alguns entes municipais podem estar um pouco perdidos, pegam uma portaria isolada e acham que não se enquadram naquela situação. A gente tem que analisar o conjunto, né, do que foi publicado e entender o nicho, entender as linhas, para a partir daí ter sucesso em relação aos projetos que serão encaminhados ali no sistema do Ministério das Cidades, para que a gente possa ter ali uma aprovação, um êxito nessas políticas habitacionais de interesse social. Então, vocês perceberam que uma das principais fontes de recursos, como a gente já falou ali nas últimas portarias que foram publicadas, as principais fontes de recursos do programa Minha Casa Minha Vida são as dotações orçamentárias da União, né, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o FNHIS, o Fundo de Arrendamento Residencial FAR, que tem uma linha exclusiva, né, de crédito para que os municípios possam se habilitar, tanto os municípios quanto as entidades organizadoras possam ali concorrer a projetos, né? Então, temos também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, que é uma outra linha de financiamento, a gente não vai falar nela hoje, ok? E o Fundo de Desenvolvimento Social, o FDS, também voltado ali para a questão da linha das entidades, Minha Casa Minha Vida Entidades, e contrapartidas financeiras, físicas ou de serviços de origem pública. E aí é onde entra a questão do município. Por que eu estou falando sobre as principais fontes de recurso? Para que vocês possam entender mais à frente algumas questões de adequação do município em relação a cada fonte de recurso dessa. É importante mencionar agora que a contrapartida do município
o município vai ter, sim, a sua contrapartida, e isso diz respeito em relação ao terreno público que o município vai disponibilizar, observadas algumas normas aí mais à frente, eu vou dizer que são também novidades dentro do programa, a escolha desse terreno, dessa localização. Então, o município disponibiliza, sim, o terreno. O município disponibiliza também serviços públicos de adequação, questões urbanísticas, de infraestrutura da área, e pode disponibilizar também uma contrapartida financeira, a depender do relacionamento que o município construa ali com a sua política local de habitação de interesse social, junto com o Ministério das Cidades e com a Caixa Econômica Federal. Ele pode também fazer parte de uma maneira mais ativa dentro do projeto relacionado ali àquelas unidades habitacionais. Essa contrapartida diz respeito única e exclusivamente ao Minha Casa Minha Vida urbano, né? O Minha Casa Minha Vida rural, não. As unidades habitacionais que serão construídas ou reformadas, elas serão feitas ali em relação ao local onde aquele morador já reside, então, em terras particulares. Por outro lado, se o município disponibilizar de imóvel público na zona rural, ele pode também, é claro, efetuar aí essa contrapartida em benefício desses pretensos beneficiários. Mas são casos realmente isolados, tem que se verificar caso a caso, e, a partir disso, o município vai fazer aí seu aporte em relação a essas contrapartidas, e de acordo também com o que ele quer disponibilizar, de acordo com as suas, vamos dizer assim, prioridades em relação a esse tipo de política, que é a política habitacional de interesse social. Uma dúvida que sempre é recorrente. A gente já falou de entidades organizadoras, a gente já falou aí de municípios, entes federados, Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades. Quem são as pessoas responsáveis, quem são as autoridades responsáveis por fazer o cadastramento desses beneficiários? Vamos partir desse ponto, para que não haja confusão, ok? As portarias são bem claras. As pessoas responsáveis, os entes responsáveis por fazer a inscrição, o cadastro e, consequentemente, aí, a apresentação de projetos em nome desses beneficiários, dos pretensos beneficiários, são 3 pessoas. Primeiro, o ente local, através aí da prefeitura, obviamente, do órgão responsável, geralmente secretarias de habitação, de interesse social, secretarias de assistência social e habitação, quando a pasta é compartilhada. Eles são responsáveis, né? O município pode ser responsável enquanto ente federado e enquanto também entidade organizadora do programa, é responsável pelo cadastramento dos usuários, dos pretensos beneficiários, tanto em relação ao Minha Casa Minha Vida urbano, quanto em relação ao Minha Casa Minha Vida rural, ok? Também nós temos aí as entidades organizadoras, sem fins lucrativos, né? Então, são aí entidades que são vinculadas, né, que são devidamente habilitadas no Ministério das Cidades, que inclusive abriu há pouco tempo as inscrições a partir das portarias agora do Minha Casa Minha Vida Entidades, para que elas possam ali estar se habilitando devidamente, para que assim inicie essa fase também de cadastramento. Elas podem atuar vamos dizer, em parceria com o ente municipal, né, com o apoio do ente municipal ou não. E, por fim, nós temos aí a própria instituição financeira, que no caso, nesse retorno do Minha Casa Minha Vida, pode ser tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil. Isso para as faixas 1, 2 e 3, né, de financiamento com recursos aí do FGTS ou eventuais linhas que ainda venham ser estipuladas, ainda venham ser normatizadas aí pelo Ministério das Cidades e por esses agentes financeiros. Então, o que interessa para nós nesse momento para esta aula, o cadastramento, né, feito ali pelos entes federados, pelos municípios, né, enquanto entidades organizadoras, para o Minha Casa Minha Vida urbano ou rural, e também uma informação muito importante, lembrando que sempre para a faixa 1. Nós vamos falar mais à frente aí quais são as faixas que os municípios vão poder trabalhar
nessa perspectiva agora do Minha Casa Minha Vida, com recursos aí do FAR e do Orçamento Geral da União. Vamos lá, e é exatamente o próximo tema. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é dividido em faixas, né, de acordo com a renda da família. Então, nós temos aí essas faixas, estão subdivididas tanto na parte urbana, do Minha Casa Minha Vida urbano, quanto também no Minha Casa Minha Vida rural. E aí nós vamos ter a faixa 1, que são famílias com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, que dá aí R$ 2.640. Essa faixa 1, ela serve tanto ali, obviamente, para recursos do FAR, quanto para recursos do FDS. Na faixa 2, que são pessoas com renda bruta familiar de até 4 salários mínimos, com renda aí de até R$ 4.400, perdão. E faixa 3, com pessoas com renda aí de entre R$ 4.400 até R$ 8.000. Essas pessoas da faixa 2 e faixa 3, que pretendem realizar o financiamento, a aquisição de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida, na área urbana, elas vão poder financiar diretamente com a unidade financeira, com o agente financeiro, que aí, no caso, é a Caixa Econômica ou Banco do Brasil, e utilizando recursos do FGTS. Então, essas pessoas, geralmente, elas vão ter aí já os seus próprios terrenos para financiamento ou vão fazer a aquisição de novos terrenos, tem essa modalidade, para fazer esse financiamento aí com juros mais baixos e subsídios mais elevados dentro do programa. O programa ele tem esse viés bastante complexo, atende a inúmeras linhas, tem vários produtos, e como as portarias foram lançadas de maneira muito próxima uma das outras, ficou um pouco confuso. Então, a gente tenta aqui condensar para vocês as principais informações, o que os entes precisam saber hoje para diferenciar, porque está uma loucura. Eu presto assessoria em vários municípios e eu sei a realidade deles, que geralmente as pessoas não têm muita noção do que está acontecendo agora com esse Minha Casa Minha Vida, qual é a linha certa, qual é a faixa certa, mas vamos tentar aqui traçar uma linha de raciocínio em relação a essas normativas. Então, seguindo aqui com a nossa classificação. Na zona rural, do Minha Casa Minha Vida Rural, que é a linha rural, nós temos também a divisão entre faixa 1, faixa 2 e faixa 3, e essa classificação é também pela renda. Na faixa 1, nós temos aí que a família precisa ter renda bruta familiar anual de até R$ 31.680. Nas faixas 2 e 3, precisa ter ali uma renda bruta familiar de R$ 52.800 e de R$ 96.000, respectivamente. O que interessa para nós nesse momento é o pessoal da faixa 1, né? As famílias que estão ali classificadas na faixa 1 com essa renda bruta anual de R$ 31.680. São essas as famílias ali que se encaixam, né, no perfil de habitação de interesse social, que se encaixam ali no programa, no viés social. Vamos lá. Perfil dos beneficiários. É interessante que o município tenha isso em mente em relação a quem são os beneficiários, tanto da zona urbana quanto da zona rural, que vão poder aí ter o seu financiamento, serem beneficiados efetivamente com a construção ou reforma de uma unidade habitacional, no caso de zona rural, e no caso da zona urbana, somente de uma construção de uma unidade habitacional, né? Então, a gente tem alguns critérios que foram definidos nas portarias em relação a esses pretensos beneficiários, critérios que devem ser aí atendidos e observados pela entidade organizadora ou pelo município, enquanto entidade organizadora também do programa para fins de cadastramento. Esses beneficiários, eles serão impedidos de adentrar no programa, serão impossibilitados de efetuar a contratação no programa, caso eles tenham, obviamente, a renda familiar superior aos limites do programa, como já informado anteriormente,
Se eles forem titulares de contrato de financiamento vigente, equivalente às normas do sistema financeiro de habitação em qualquer parte do país, então aí os mutuários de contratos habitacionais que esteja vigente, se tiverem algum contrato, né, em vigência, em vigor, ele não vai poder participar do programa em relação a realmente as linhas que nós citamos aqui. Ele não pode ser proprietário de outro imóvel. Então, aí, quando ele é proprietário de outro imóvel, obviamente, ele não está tendo ali uma demanda em relação ao déficit habitacional daquele município e, obviamente, ele não vai adentrar na linha do programa, que a gente sabe ali que o Minha Casa Minha Vida, ele veio para diminuir o déficit habitacional. Então, não é justo contemplar, beneficiar um usuário que já tem um imóvel. É meio óbvio. No entanto, é necessário reforçar isso, porque os municípios, eles têm diversos problemas em relação aos beneficiários, quando, por exemplo, na omissão de dados do cadastro, né? O cadastro, ele é feito ali tanto pelo município quanto pela entidade organizadora, e muitas vezes aquele beneficiário o município vai ao local onde é indicado ali pelo município fazer o seu cadastro, informar sua pretensão em ter uma unidade habitacional de interesse social, e ali ele omite as informações. Então, é importante reforçar essas questões para que tanto o município tenha uma transparência em relação ao cadastramento, que é óbvio que ele precisa ter esse cadastramento, que inclusive existem inúmeras normas trazidas pela portaria em relação à questão da transparência do cadastro, como também o beneficiário, né? O beneficiário precisa apresentar informações corretas, condizentes com a sua realidade atual. E também o usuário, o beneficiário, ele não pode ter recebido nos últimos 10 anos quaisquer benefícios similares oriundos de subvenções econômicas concedidas com recursos do Orçamento Geral da União, do FA, do FDS, e também ali contratos habitacionais, descontos em relação a contratos habitacionais concedidos com o FGTS, né? Então, se o beneficiário se enquadra em uma dessas situações, ele vai ser impedido de ser beneficiado com uma unidade habitacional. O Ministério das Cidades trouxe nas portarias critérios muito bem definidos em relação aos critérios de prioridade, né? Vamos dizer assim. Na medida provisória isso ficou bem claro também, e eu vou citar aqui para vocês quais são esses critérios que vão efetivamente priorizar, né, os beneficiários ali na ordem de entrega das unidades habitacionais. Vamos lá. E isso por ordem de prioridade também à relação. Famílias brasileiras que possuam uma mulher como responsável familiar, a famosa chefe de família. Então, se aquela família, ela ali tem uma mulher à frente, né, uma mulher que efetivamente custeie, né, subsidie sua família economicamente, ela vai estar ali com prioridade máxima em relação ao projeto, em relação aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Em seguida, famílias compostas por pessoas com deficiências, idosos, crianças ou adolescentes também terão prioridades. Famílias que estão em situação de risco ou socialmente vulneráveis. Logo em seguida, a gente tem famílias que moram em áreas inseridas em emergência ou calamidade pública. E depois, famílias em deslocamento involuntário por questões de obras públicas do governo federal também terão prioridade nesse aspecto. E, por último, famílias que se encontram em situação de rua. Essas são as principais prioridades aí trazidas, né, pelo programa do governo federal do Minha Casa Minha Vida. E aí a gente vai ter, importante vocês observarem nessa tela, quais são os principais parâmetros para os projetos que são subsidiados aí com o Fundo de Arrendamento Residencial para os municípios, né, na área urbana. Então, vamos lá. Quem são as pessoas que vão ser beneficiadas, né? Fazendo aqui um resumo do que seria realmente as primeiras portarias que saíram aí do governo federal, do Ministério das Cidades, em relação ao Minha Casa Minha Vida urbano, né? Com recursos do FAR, como vocês viram naquela tela, onde eu
coloquei as principais e as últimas portarias. O público-alvo dessa linha de atendimento são as famílias com renda bruta, como a gente já viu, de até R$ 2.640, né? As famílias aí enquadradas na faixa 1 do programa. As famílias que pertencem ao cadastro único, né, o CAD único, elas também precisam estar inscritas nessa linha, ok? Vamos lá. As famílias indicadas pelo ente público também vão poder aí ter os seus nomes inscritos nesses projetos para o FA, para custeio, com custeio do Fundo de Arrendamento Residencial. Agora, que é importante dizer que, 2 detalhes. Primeiro, existe uma contrapartida das famílias em relação a uma contrapartida financeira, né? Esse novo Minha Casa Minha Vida, ele vem trazendo muito mais a participação de todos os entes envolvidos e todos os agentes envolvidos, inclusive da própria família. É importante lembrar que nas portarias do Minha Casa Minha Vida, as primeiras que foram lançadas aí, elas informam que a contrapartida financeira das famílias que ganham até 2 salários mínimos, ela pode consistir em duas subdivisões. Quem ganha de 0 a 1 salário mínimo pode ter uma contrapartida aí de mais ou menos 10% desse valor, né, com parcela mínima de R$ 80. Agora, quem ganha de 1 a 2 salários mínimos vai ter contrapartida aí de 15% desse valor bruto, deduzido o valor de R$ 66, que vai dar uma parcela aí de 300 e alguma coisa. No entanto, é interessante dizer, para que não haja confusão, já que dessa vez o Ministério das Cidades ele englobou numa faixa só, que é a faixa 1, tanto as pessoas que têm renda comprovada, né, de até 2 salários mínimos, tanto as famílias que têm essa renda comprovada, quanto as famílias que não têm nenhuma renda, mas que pertencem ao cadastro único. As famílias que estão no cadastro único, elas não vão pagar nenhuma parcela, né? As que estão inscritas no Bolsa Família, elas não vão pagar parcela alguma. Inclusive, o próprio benefício lá do Bolsa Família não é contabilizado para fins de renda da família. Nem o Bolsa Família, nem eventuais benefícios como o BPC, indenizações de valores referentes a valores indenizatórios, não vão constar ali como renda para essa família. Então, vamos supor, a família ali, ela possui renda apenas do Bolsa Família, ela recebe ali uma bolsa de, supostamente, R$ 800. Essa família é considerada como tendo, ela é considerada sendo enquadrada na faixa 1 com renda 0, né? A renda que ela recebe do Bolsa Família não é contemplada para esses fins, para essa contabilização. Então, se ela não tem outra renda comprovada, ela entra, obviamente, no cadastro, ela entra ali como beneficiária a ser contemplada com a unidade habitacional e a parcela que ela vai pagar é de R$ 0, ok? Então, dito isso, qual é a segunda coisa relevante em relação a esse público-alvo? Os municípios também podem e devem manter o seu cadastro habitacional de interesse social atualizado. É com ele que o município vai efetivamente direcionar os usuários agora para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, se você participa ali do ente municipal, você que é secretário de assistência social, secretário de habitação, trabalha com habitação de interesse social, converse com o seu gestor, né? Você que é gestor do município, sensibilize os responsáveis pela pasta, pelo ente municipal, para que haja uma interação em relação às políticas públicas do governo federal de habitação de interesse social. O município ele deve participar em vários aspectos para que haja aí vamos dizer, um sucesso na contemplação de propostas em relação às unidades habitacionais. Então, os municípios eles vão poder aí, em relação às suas políticas próprias de habitação de interesse social, previamente estipuladas por atos normativos legais, eles podem inserir alguns critérios, né, de seleção dessas famílias também, para além das que já foram estipuladas nas portarias do Ministério das Cidades e na medida provisória.
Por exemplo, vou dar um exemplo. Os municípios eles podem ali instituir um sistema municipal de habitação de interesse social, uma política específica, trazendo, né, normativas do governo federal, das portarias já, ou trazendo essas previsões, né, de forma atualizada e fazer ali algumas inserções em relação a quem seriam as pessoas contempladas, né, os critérios, né, de inscrição dos beneficiários. Ah, Alguns municípios, por exemplo, colocam ali como critério, como um dos principais critérios para que aquele beneficiário possa ser cadastrado no cadastro habitacional local, como critério qual? Residir no município há pelo menos 2 anos, né? Ter domicílio ou residência comprovada naquele município há pelo menos 12 meses, 4 anos. Isso quem vai definir é o ente municipal através de legislação própria, através de ato normativo próprio. Então, é um critério que deve ser observado aí, de acordo com cada realidade de cada município. Logo em seguida, a gente vem aí falando ainda sobre os parâmetros do FA, né, dessa linha aí de atendimento do Ministério do Minha Casa Minha Vida, e a gente tem aí o valor, né, de provisão das unidades habitacionais, até R$ 170.000, conforme localidade. Mais à frente a gente vai ver essas provisões, esses valores, eles variam de acordo com as regiões, ok? O prazo de execução das obras é de até 18 meses a contar da aprovação dos projetos e a gente vai ter aí falando sobre a prestação, né, das famílias em relação a essa contrapartida financeira das famílias que já foi falado aqui. E aí a gente tem nessa nova tela, disponibilizada aí pela Caixa Econômica Federal na semana passada, quais são os valores de provisão das unidades habitacionais, aí, variando aí de acordo com o município, de acordo com a estrutura da unidade habitacional, se é casa, se é apartamento, e a gente tem aí uma variação de valores que podem ir de R$ 130.000 por unidade habitacional até R$ 164.000 pela unidade habitacional, a depender aí da sua região, se é capital, se é centro, se é metropolitano, se é grande metrópole, enfim. E também há uma divisão aí também, como vocês podem ver, né, pela tabela, em relação ao tamanho do município, né? Se é município com menos de 100.000 habitantes ou mais de 300.000 habitantes, então há essa variação de valor. Limite de unidade habitacional por empreendimento. Vamos lá, os municípios. Principal pergunta que eu recebo dos municípios. Meu município vai poder fazer quantas casas? Isso aí vai depender do quantitativo habitacional do seu município, do déficit habitacional e da quantidade de população, segundo o último censo. Então, se o município tem até 20.000 habitantes, as propostas a serem cadastradas lá no Ministério das Cidades, junto à Caixa Econômica Federal, vai vir da seguinte forma: até 20.000 habitantes, 50 unidades habitacionais, né? O empreendimento aí de um projeto de 50 unidades. De 20 a 50.000 habitantes, 100 unidades, e 50 a 100, 150, até chegar aí acima de 500.000 habitantes, o município vai poder colocar projetos com 300 unidades habitacionais. Isso a gente fala em empreendimentos isolados, porque quando se trata de empreendimentos contíguos, aqueles onde, por exemplo, já ocorreu a construção de um mesmo empreendimento no passado com quantidades específicas de unidades habitacionais, e aí deve haver uma continuação, como o próprio nome já sugere, né? Empreendimentos contíguos, pode chegar aí até 200 unidades habitacionais por projeto. E agora a gente vai falar sobre uma situação bem interessante, que são dentro dos padrões de inserção da linha urbana subsidiada com o FA e o FDS. Isso aí é de extrema relevância para os municípios, para que haja um sucesso na aprovação dos projetos. Se trata aqui do terreno, né? O Ministério das Cidades,
né, desta vez, né, fez questão de colocar critérios muito objetivos e muito claros em relação à escolha do terreno, né. A gente teve muitos problemas no Minha Casa Minha Vida, no passado, em relação à localização dos empreendimentos. Então, hoje em dia, empreendimentos, eles não vão ser construídos em locais extremamente isolados, sem nenhuma infraestrutura mínima, de forma que deixe aquela família, eh, vamos dizer assim, distante de toda a malha urbana, distante de todos os recursos, né, da cidade. Então, aquela família que já é uma família, vamos dizer assim, em situação de vulnerabilidade social, já é uma família ali que, pela renda dela, a gente percebe que é uma família humilde, né, uma família que necessita das políticas públicas habitacionais. É bastante injusto, né, segregar essas pessoas em locais isolados, né, em locais de difícil acesso a ônibus escolar, a escola, creche, posto de saúde, hospital. Então, percebam os inúmeros problemas que podem ter surgido em virtude desse distanciamento social, desse distanciamento físico dessas unidades que foram construídas em terreno sem nenhum critério de avaliação. Desta vez não, o terreno ele deve sim seguir alguns critérios e existem pontuações para aquele terreno, né, para que o seu projeto, o projeto do seu município, venha a ser aprovado ou não. O primeiro passo para a escolha do terreno é: quanto mais próximo ao centro, maior a pontuação desse terreno. É importante dizer que não vai ser aprovado nenhum projeto se esse terreno ele não for em área contígua à área urbana, né. Então, se ele for isolado ali da área urbana, distante de uma área de expansão urbana, distante dos equipamentos públicos, distante da infraestrutura pública, esse terreno ele não vai ser, aprovado, ele não vai ter aprovação em relação ao projeto, ao respectivo projeto. Então isso aí já ficou bem claro nas portarias, né, que deve realmente haver uma escolha correta, uma escolha justa em relação ao local de construção das unidades habitacionais. Então ela deve estar ali próximo, perto, dentro, na verdade, do perímetro urbano, né, ou em área de expansão urbana, mas que haja infraestrutura próxima. Outras especificações urbanísticas interessantes, além de outras mais, é óbvio, a portaria ela é bastante extensa, a portaria que trata das especificações urbanísticas, mas eu trouxe algumas situações aqui que são interessantes. Próximo ao terreno que o município vai disponibilizar para a construção dessas unidades habitacionais, devem haver equipamentos públicos, né? Equipamentos comunitários, por exemplo, de educação e de assistência social ou saúde. Então, se próximo àquele terreno existem ali, por exemplo, uma creche, um campo de futebol, um centro de assistência social, vamos dizer assim, uma unidade de saúde básica, esse terreno ele vai ter um valor maior, vai ter uma pontuação maior em relação à aprovação do projeto. Óbvio que se não tiver todos esses equipamentos públicos ali no raio de 5 quilômetros, 1,5 km a 5 quilômetros, a depender do equipamento público, esse projeto vai ser analisado, mas com uma pontuação menor. E aí a gente tem as prioridades de contratação, né? Quais são os projetos que vão ser efetivamente aprovados e quais serão as prioridades? Óbvio, o orçamento para 2023 estipulado, no Minha Casa Minha Vida, ele é limitado, é óbvio. Então, não vão ser todos os projetos que vão ser contemplados, né. Para 2023, agora a gente tem uma meta, que eu vou falar mais à frente, né, de unidades habitacionais a serem construídas aqui com esses recursos diretamente para o urbano, e aí vão ter prioridade, né, já estipulada aí nas portarias, ah, os projetos que estejam situados em municípios caracterizados como metrópoles ou capitais regionais, né. Esses esses projetos vão ter prioridade aí na aprovação em relação à linha subsidiada com recursos do FA.
Também, em relação ao projeto, a prioridade vai também para que os municípios que possuam terreno doado pelo ente público local, cuja área útil deverá ser ampliada em no mínimo 4 metros. Isso a área útil construída, ele está falando aqui. Então, o projeto urbanístico, o projeto que vai ser inserido lá no sistema em relação às unidades habitacionais, ele tem diretrizes que precisam ser seguidas de acordo com a portaria instituída, né, das diretrizes do projeto habitacional. No entanto, se o ente público doar terreno suficiente para que aquela unidade habitacional possa ser expandida em até 4 metros quadrados, esse projeto ele vai ter prioridade. Então, o tamanho do terreno e a disponibilização do terreno, inclusive de expansão da própria unidade habitacional, da área construída, né, para que se oportunize no futuro aquela família construir, ampliar a sua residência, essa observação, né, do tamanho do terreno doado, do lote, vai aí fazer com que o município seja priorizado ou não em relação à aprovação dos projetos. Então, um ponto importantíssimo, caso o município queira garantir a aprovação do seu projeto. Também vão ser priorizados, né, os municípios que possuam compromisso de contrapartida financeira. Então, se o município aí quer dar um aporte financeiro, utilizar ali uma emenda parlamentar, utilizar recursos próprios para fazer um aporte e aí, consequentemente, diminuir também o valor das parcelas em relação às famílias que vão custear a contrapartida, ou simplesmente fazer essa contrapartida para poder fazer ali a questão da execução das obras e serviços principais, né, de infraestrutura, ele tem toda a liberdade e isso é feito conforme um contrato de parceria junto com a Caixa Econômica Federal em um momento ali futuro. Os municípios que atendem ao, no mínimo, 3 especificações recomendadas previstas nessa portaria 725, que é a portaria que trata ali das especificações do projeto, que apresentem também um menor valor de investimento para o FAR. Então, essa prioridade chega até a ser engraçada aqui, porque se a gente for levar isso em consideração, vamos colocar o quê? Projetos minúsculos? Eu não levaria isso muito a sério, mas está aqui na disposição, né, do Ministério das Cidades. E, por último, que estejam localizados em municípios que tenham, onde houve, né, cancelamento progressivo de investimento do Minha Casa Minha Vida por inviabilidade técnica, econômica ou social. A retomada de obras, né, resumindo. Vamos falar agora da parte operacional do recebimento e análise das propostas, né? A partir do dia 3 de junho, né, a Caixa Econômica já começou a receber, né, as propostas no link divulgado, que está aí na página, que está aqui na tela para vocês. E esse link, ele está disponibilizado aí, né, foi disponibilizado a partir do dia 3 de julho, ficando essa etapa aberta até o dia 28 de dezembro de 2023. Então, através desse link, que as unidades, né, as entidades organizadoras, os municípios, os entes municipais vão poder cadastrar, vão poder inserir as suas respectivas propostas até o dia 28 de dezembro. Ou até, né, o cumprimento da meta, né, por estado, né, do valor da quantidade de unidades habitacionais a serem construídas, ou até o cumprimento de até 120% da respectiva meta. A Caixa avaliará a proposta, né, a documentação e fará, né, a princípio, ali, uma vistoria prévia do terreno para verificar a veracidade das informações contidas na proposta em relação às especificações urbanísticas, se de fato aquele terreno ele é ali próximo ao centro, próximo a equipamentos públicos, na linha contígua ao zoneamento urbano, porque se não for, automaticamente ele já cai ali aquela proposta e segue para uma análise de uma próxima proposta. Depois é feita a validade dessas informações pelo Ministério das Cidades e depois o envio da documentação pela entidade organizadora ou município para o Ministério das Cidades. Esse aí é, vamos dizer assim, o procedimento de análise
e recebimento das propostas. Importante falar um pouco sobre a documentação nesse momento, né? A documentação da proposta nesse momento. O que acontece? Tem muito município já realizando seu cadastramento, né, atualizando o cadastro dos beneficiários. E, óbvio, muito bom, isso tem que ser feito mesmo de forma prévia, né? Mas tem muita entidade organizadora sem fins lucrativos que também está agindo, já pegando documentação de beneficiários, está aquela loucura. Em muitos municípios, em relação ao momento correto de apresentação desses documentos. Por hora, tanto as entidades organizadoras quanto os municípios, eles precisarão apresentar a seguinte documentação em relação ao projeto, né? Titularidade e mapeamento do imóvel com indicação de infraestruturas e equipamentos. Então, esse é o momento de indicação do local onde vai ser feita a unidade habitacional. Lembrando que a gente está falando aqui, mais uma vez, sobre a linha urbana com recursos do FAR, ok? Com recursos, em relação à linha rural, já é outro procedimento. Mas como o principal, vamos dizer assim, a principal linha que eu vejo agora, a linha mais interessante para os municípios, e aqui eles podem efetivamente tomar a frente de 100% de todo o procedimento, é essa linha urbana com recursos do FAR. Então, vamos lá. Voltando. Titularidade, né, documentos de titularidade e mapeamento do imóvel. Declaração do proponente, acompanhada de documentação comprobatória, tipo de edificação e quantidade de unidades habitacionais do empreendimento, que vai ser de acordo com o quantitativo, né, de habitantes daquele município, do tamanho do município. Declaração de anuência do chefe do chefe executivo local, do Poder Executivo Local, na qual ele se compromete a implementar ações efetivas junto ao empreendimento. O que isso aqui quer dizer? Empreendimento não tem infraestrutura próxima. O empreendimento, o terreno escolhido ainda não foi ali, por exemplo, está passando por questões fundiárias, problemas fundiários. Não foi devidamente desapropriado, vamos dizer, se for o caso, ou não se finalizou ali um contrato de compra e venda em relação, se for o caso também, do município adquirir esse terreno por meio desse recurso. Então, se ainda existem pendências em relação a esse terreno, em relação ao local escolhido pelo município a ser doado, o município pode, né, através do chefe do Poder Executivo, através do prefeito, declarar que estará ali se adaptando, né, se comprometendo a implementar as ações necessárias para que seja efetivamente realizado todas as ações para garantir realmente a idoneidade, para garantir a legalidade e segurança jurídica desse empreendimento. E, por fim, comprovante de pagamento ao agente financeiro. Sempre tem aquela taxinha, né? Não se engane, minha gente. Eu não sei quanto é, mas no ano passado, para análise de documentação, para análise de projeto, a Caixa Econômica Federal cobrava em torno de R$ 3.000. Acho que esse ano, Minha Casa Minha Vida, né? Não sei, vamos ver aí. Mas a entidade organizadora ou o município é responsável por pagamento dessa taxa. Se eu estiver exagerando o valor, Caixa Econômica me perdoe. As metas de contratação, ou a meta de contratação para cada estado. Então, a gente tem aí o total de unidades habitacionais que pretende, né, que o Ministério das Cidades pretende construir em 2023, né, com o orçamento previsto. São 115 mil unidades habitacionais, dividido aí com esse quantitativo que vocês estão vendo aí na tela, para cada estado, né? De acordo com a disponibilização e distribuição do orçamento. Então, essa é a meta. Lembrando que aí não está incluído nem o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é outra meta, outro orçamento, outro fundo, nem tampouco o Minha Casa Minha Vida Rural, que também é outro orçamento, é recurso do Orçamento Geral da União, também tem metas diferenciadas, mas ambos são um pouco menores do que essas unidades habitacionais, essas metas do FAR, né, do Minha Casa Minha Vida Urbano, da linha com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial. Bem, vamos tratar nesse momento sobre as principais medidas aí de adequação para os municípios tomarem em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, em relação às políticas habitacionais de interesse social
local e nacional. A medida provisória do Minha Casa Minha Vida, ela trouxe esse viés de contribuição, de parceria entre os entes federados, né? A União, Estado e municípios, entre as entidades organizadoras, os agentes financeiros, né? E os próprios beneficiários, a sociedade como um todo. Então, obviamente, o sucesso de uma política pública depende da participação popular, depende dos agentes envolvidos, depende de uma série de fatores que podem ali garantir efetivamente o sucesso e a continuidade dessa política pública. No caso dos municípios, o que os municípios precisam fazer nesse momento para se adequarem, para garantirem ali um sucesso em relação à aprovação dos seus projetos diante do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal? Algumas medidas prévias são importantes destacar aqui. Primeiramente, a atualização legislativa em relação a essa política municipal de habitação de interesse social. É importante que o município legisle, né, que o município institua uma política municipal, um sistema municipal de habitação de interesse social, esclarecendo nesse documento quais são os critérios de priorização dessas famílias em relação às especificidades locais, né? Então, cada município brasileiro tem a sua realidade, é composto de várias, vamos dizer assim, vários tipos de pessoas, de famílias, né? Tem municípios que têm um déficit habitacional muito maior do que outros. Então, essas observações devem ser feitas de acordo com cada realidade dentro das suas normas. É interessante que o município faça essas atualizações, inclusive no que vai dizer respeito também à aprovação do projeto aí no futuro. O projeto que vai ser encaminhado para o Ministério das Cidades em relação aos recursos do FA, né, que é o Minha Casa Minha Vida Urbano, com recursos do FA, obrigatoriamente o município tem que dispor em legislação própria a questão da isenção do ITBI na transferência da unidade habitacional. Então, tem que prever, e isso só pode ser feito, obviamente, ali através de lei, né, devidamente aprovada ali pelo Legislativo Municipal local. É importante que haja a participação da população, a conscientização da população em relação a essas políticas nacionais de habitação de interesse social. Então, o município ele também vai agir como um intermediador, né? Como um educador, como um propagador dessas políticas, para que as próprias pessoas tenham conhecimento, né, dos seus direitos em relação às políticas habitacionais. Como funciona a política habitacional de habitação de interesse social atualmente, através do retorno aí do Minha Casa Minha Vida, até porque esse retorno tem sido amplamente divulgado nas redes sociais, nos jornais, e tem gerado aí uma expectativa muito grande por parte da população, né, que nesse momento se encontra um pouco confusa. Não só a população, até os próprios municípios estão confusos, porque já fazia muito tempo que o Brasil não tinha uma política efetiva de habitação de interesse social, ou pelo menos efetiva. Então, há muitas dúvidas em relação a como vai funcionar, e é importante que o ente municipal ele tenha essa conscientização de reunir a população em audiências públicas, nos seus respectivos conselhos, que garanta essa participação popular no esclarecimento dos programas. E isso, obviamente, pode ser previsto aí nas suas legislações locais. A gente fala aqui também de um ponto bem importante, que é o cadastro habitacional de interesse social. O município precisa manter o seu cadastro atualizado. É através desse cadastro que o município vai fazer ali uma triagem, uma seleção daquelas famílias que se enquadram dentro dos critérios do governo federal e também de alguns critérios já determinados em norma específica, como dito anteriormente, por exemplo, quantidade de tempo que aquele beneficiário precisa estar morando naquele município, né? Se ele precisa ter residência comprovada, ou só residência ou domicílio, ou só um ou outro. Então, isso o ente público pode definir nas suas normas, né, de políticas, na sua política local de habitação de interesse social, e aí também inserir isso dentro do critério do próprio programa Minha Casa Minha Vida, né? A nível local, óbvio. Então, essas são algumas medidas que o ente pode tomar.
E lá na frente também ele vai precisar legislar em relação à doação do terreno. O terreno pode constar ali já nessas normas, né, específicas, ou a previsão da doação do terreno já pode constar também ali naquela legislação atualizada que ele está se articulando naquele momento. E também alguns municípios, eles pretendem, né, é o que eu tenho visto na prática, ampliar essa oferta em relação ao Minha Casa Minha Vida, em relação à política municipal de habitação, para que seja contemplado não só a linha 1, né, a faixa 1, perdão, do programa Minha Casa Minha Vida, estipulado ali de acordo com a renda, mas que haja uma abrangência até a faixa 2 ou 3, né, a depender do município, e aí isso havendo ali uma contrapartida do município em relação ao terreno onde onde vai ocorrer a construção de futuras unidades habitacionais por meio de financiamento com recursos do FGTS. Então, se o município tiver esse interesse de destinar uma parte desse terreno que está sendo aí alocado para o Minha Casa Minha Vida faixa 1, se ele quiser destinar também para outras faixas, dentro, é óbvio, dos critérios do programa do governo federal, ele pode fazer de acordo com sua política, de acordo com critérios estabelecidos em sua política local de habitação de interesse social, se for o caso também, porque tem que ser avaliado situações, obviamente, internas, econômicas daquele município, para ver se isso se enquadra realmente em habitação de interesse social. E vamos lá. Outra situação interessante que eu trago para vocês é que, como o Minha Casa Minha Vida, ele é subsidiado, ele é financiado, como vocês viram anteriormente no slide anterior, por vários fundos, vários recursos, Orçamento Geral da União e também pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi criado aí pela Lei 11.124 de 2005. É interessante que o município ele se adeque ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, criado pela mesma lei. Então, existe aí obrigações em que os municípios precisam se adequar quando do acesso a esse fundo específico, para que ele garanta a aprovação de futuros projetos nessa área, né? Então, as obrigações do termo de adesão, elas estão estipuladas nessa lei, né, 11.124 de 2005, e contemplam exatamente as principais obrigações são a Lei de Criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, a Lei de Criação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, o PLIS, né? Então, são essas três as principais obrigações que o município precisa ter em relação às obrigações do termo de adesão. É importante que quem não se adequou, né, ali por volta de 2009, 2008, quando efetivamente da implantação desse Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, quem não publicou normas a respeito dessa criação desse fundo e conselho, é importante que haja essa adequação, que o município esteja ali garantindo a criação do conselho, do fundo e também do plano. Por quê? Lá na frente ele vai garantir que a aprovação do projeto dele com recursos aí do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social seja devidamente aprovado. Ele não consegue acessar esse fundo sem estar com essas obrigações em dia. Então, é importante que haja esse olhar atento. Será que o município já tem a lei de criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social? Já tem o conselho criado? Será que não precisa só regulamentar, levantar o conselho, dar uma chacoalhada? Será que seu município mandou para o Ministério das Cidades o plano de habitação? Lembrando que municípios com até 50 mil habitantes, eles podem fazer o plano simplificado, que é um questionário que é feito ali no site do Ministério das Cidades, né, disponibilizado ali pelo Ministério das Cidades. É feito de forma muito mais simples, mas também requer, obviamente, a participação popular. Um detalhe interessante que eu esqueci de falar para vocês. Voltando aqui nas primeiras medidas que eu falei. Esse cadastro habitacional de interesse social, que os municípios precisam manter atualizados e vão utilizar ele no envio dos projetos, ele precisa ser dado uma transparência a esse cadastramento,
Então, ele precisa, necessariamente, de acordo com as normas da portaria, ser apresentado ao Conselho Gestor do Fundo ou ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, se for o caso. Ele precisa ser remetido também, uma cópia dele, para o Ministério Público, né, e para a Casa Legislativa ali do respectivo município. Então, esse cadastro, né, habitacional, de uma forma muito mais séria, muito mais, vamos dizer assim, consistente, ele precisa ser dado uma transparência maior, né, precisa ser garantido. Inclusive, uma das portarias prevê que ele possa ser feito de forma, ser inserido através de sistema, né, que o município ele possa vir a desenvolver um sistema próprio para esse tipo de cadastro, passível de auditoria e com a remessa de cópia para esses órgãos que eu citei anteriormente. Então, a participação popular, a transparência tem que ser garantida em todo o processo, do começo ao fim, para que haja aí realmente vamos dizer assim, uma efetivação da política pública, né, de habitação de interesse social ali no município. Nós temos aí também, o município, eles podem consultar essa informação interessante. O município não sabe se tem a lei da criação do fundo, não sabe se tem se foi enviado o plano, porque foram de gestões anteriores, não tem importância. Você pode consultar aí nesse link que está aí na tela, né, do governo federal, você pode consultar a situação do seu município, escolhendo aí o estado e o município que você pretende consultar. E lá você vai verificar que existem ou não, se existem ou não essas pendências em relação ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. E, obviamente, no próprio site você encontra informações de como sanar. Se o município não dispõe de corpo, né, de pessoas capacitadas para fazer esse tipo de atualização, né, da legislação e também das pendências, é interessante que veja a possibilidade de uma capacitação técnica, de contratação de assessoria específica, mas não deixem de cumprir com essas obrigações, né, para que se garanta aí uma efetividade nessa política pública de habitação. Outras pendências do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social podem ser verificadas através da Centralizadora de Fundos Garantidores e Sociais da Caixa Econômica Federal, a Cefuz. Então, por exemplo, acontece que muitos municípios, eles têm a lei, como eu tenho visto, né, na prática, eles instituíram lá por volta de 2009, 2010, ou até mais recentemente, a lei de criação do fundo e a lei de criação do conselho gestor. No entanto, eles não enviaram o PLIS, né, que é o plano de habitação. Ou, no entanto, eles deixaram de remeter relatórios de gestão, que são extremamente importantes e são feitos a cada exercício financeiro. Então, está aí com pendências em relação ao atraso. Ou então, esse município ele não preveu corretamente a composição do conselho gestor, do conselho gestor do Fundo de Habitação do Interesse Social ali municipal. Ele não preveu o direcionamento em relação a quem são efetivamente os membros do conselho. É necessário que o município envie um ofício assinado aí pelo gestor, né, pelo chefe do Poder Executivo local ou pelo responsável pela pasta na área de habitação de interesse social, envia um ofício assinado diretamente do e-mail da secretaria, o e-mail utilizado atualmente para esse e-mail aí, que é o cefuz13@caixa.gov.br, solicitando todas as informações em relação ao seu município, se existem pendências, né, em relação ao Fundo Nacional, ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, quais são essas pendências, né, para que eles façam um relatório e, em questão de poucos dias, o pessoal da Cefuz responde a esse ofício. Que, inclusive, vocês também, nesse mesmo ofício, podem pedir acesso ao sistema através de login e senha e refazer aí o cadastramento desse município em relação a esse sistema aí do governo federal. Essas são as principais informações, né, que a gente trouxe aí para vocês em relação à adequação dos municípios. É muita informação, é muita norma, mas uma coisa é certa, os municípios que não se organizarem, eles vão ficar para trás em relação à política de habitação, né? Então, assim, é uma oportunidade interessante para que seja efetivada essas políticas, né, de forma local. Se o município ele não apoiar, né, a política,
não direcionar ali uma meta pessoal, vamos dizer assim, para cada município em relação a essas obrigações, ele não vai conseguir ter êxito em aprovação de projeto, não vai conseguir aí ter, vamos dizer assim, recursos destinados ou contratações de unidades habitacionais, de contratos de repasse de habitação de interesse social, porque, infelizmente, não cai do céu, ele tem que correr atrás. Então, eu vou deixar aqui meu telefone, e-mail, contato para vocês, em caso de dúvidas, e me coloco à disposição. Espero que a aula tenha sido proveitosa e muito obrigada.